Muito bem, você chegou no Monza Experience, exato, e você chegou no famoso série Super Trunfo, é a série Gran Turismo, nada mais é do que o nosso querido baralho. E hoje nós estamos falando desta carta aqui. É isto, já me coloca aqui para o lado e vamos para a carta A3 Ford Escort RS 2000, que nós vamos falar dela. Simples, que ele vai até 180 km por hora, que tem 110 HPs, que acelerava de 0 a 100 em 9 segundos, era um motor de 1993 cilindradas, o famoso 2.0, 4 cilindros, e o carro pesava meros 925 segundos. É isso mesmo. Muito bem, agora volta para mim, que acho que é importante a gente mencionar alguns pontos legais. Primeiro, aproveita e incentive o nosso querido canal. Aperta aí no famoso joinha, tá? A famosa voadora no peito do like, como diz um colega nosso, já muito com sucesso no YouTube. É para você não esquecer durante o vídeo e para que você torne o nosso canal um ausente da irrelevância automotiva. É isso aí. Então vamos lá, volta para o lado que agora nós vamos falar da carta. Então, produzido na Alemanha, Ford Escort RS 2000. O que a gente pode falar dele? Solta a primeira foto dele, do querido branquinho. Bom, a aparência do carro você já percebe aí umas coisas bem interessantes. Obviamente nós estamos falando aqui de um visual da década de 70, aonde esse carro foi produzido, e eu já vou falar para vocês alguns detalhes sobre esta evolução feita pela Ford, né, que não começou obviamente com este carro. Então eu vou começar por uma breve história do Ford Escort. Ford Escort é um modelo familiar, inclusive para brasileiros, dado que a gente teve uma produção do Ford Escort geração 3, foi a que chegou no Brasil nos meados dos anos 80, começo dos anos 80, e foi inclusive um carro pequeno, mas que chegou num certo momento a trazer para a Ford um ar de carro mundial e um ar de carro moderno. Lembra que até então nós tínhamos Del Rey, Corcel 2 e afins, e o famoso de luxo, o Ford Landau. Então foi essa transição. Inclusive, o próprio Ayrton Senna sendo o garoto propaganda da versão esportiva do MK3, ou do Escort geração 3, que é o XR3. Muito bem. Que falava, eu tenho um. Muito bem. No final a gente coloca essa propaganda, inclusive. Vamos falar um pouquinho da história do Escort, que eu acho que isso é importante, do que eu dei uma pesquisada lá. O Escort é criado pela Ford lá em 1968. A versão 1, ou MK1, foi criada na Europa em 1968. Ao longo da vida, esse carro sobreviveu, o Escort, ele sobreviveu com a Ford de 68 até 98. Nós estamos falando de um carro com uma longevidade de 20 anos. E ao longo desses 20 anos, ele teve 6 gerações. Exatamente, 6 gerações. Em 98, ele deixa de ser produzido no mundo todo e quem assume o lugar dele é o Ford Focus, ok? Bom, ao longo da vida da primeira versão do Escort, ele teve que sofrer algumas modificações. Depois da primeira versão, que não é o dessa carta, a Ford teve que fazer modificações no monobloco, especialmente na parte inferior da carroceria. Pegava embaixo, enfim, tinha uma situação mal resolvida. Então, nos últimos 6 meses de produção da primeira versão, a Ford, mesmo sem mudar a versão, já entregava para o consumidor um carro com o chassi ou com o monobloco já revisado esteticamente, na parte inferior, que era menos perceptível para o público. Finalmente surge a versão 2. Essa versão 2, que é o desta carta, lembra que essa é um RS 2000, então já chego nela, essa é a mosca branca de olhos azuis. Enfim, a versão 2 ela começa a ser produzida pela fábrica em dezembro de 1974. Na verdade, tem uma data exata, dia 3 de dezembro de 74, o primeiro exemplar é produzido na versão 2 do Escort. Mas o público mesmo começa a ter noção desse carro a partir de janeiro de 1975, tá? Falando um pouco do projeto desse carro, que você está vendo aí, até eu já vou mudar essa foto, colocando ele de outro perfil, e você já percebe esse mesmo branquinho com a frente quadrada, já vou falar um pouco dela. Você tem um para-barro, ele lembra muito, para quem é brasileiro e não teve esse carro por aqui, um Dodge Polara misturado com uma linha meio chevetana, enfim, é um carro que não chegou por aqui. É uma pena, porque ele era um carro visualmente muito mais, digamos assim, atualizado do que o Corcel 1 e até o Corcel 2, tinha linhas inclusive mais quadradas. De qualquer forma, está aqui o modelo. Ó. E repare inclusive no capô do motor aqui, está meio aberto nessa foto, e você repara que ele conserva a frente do carro e você tem o capô que abre
para frente, como nos modelos, inclusive no Corcel, só que o Corcel 2 e o Del Rey, o capô se projeta inteiro para frente. Aqui não, você tem só uma parte dele se projetando. Bom, de qualquer forma, o modelo 2 ele foi desenvolvido pela Ford, os engenheiros que projetaram, foi uma reunião entre entre engenheiros do Reino Unido, da divisão da Ford no Reino Unido e da Alemanha, tá? Qual é a diferença disso? A primeira versão do Escort não havia sido produzida dessa forma. A fábrica, o design utilizado foi da Ford da Grã-Bretanha somente, tá? Então aqui foi uma primeira junção com o design alemão. E eu acho que isso é interessante, toda vez que você põe alemão fazendo carro, tá aí a Mercedes, a Audi, a BMW, que não me deixa mentir, geralmente o projeto, ou Passat, porque Volkswagen, Audi, mesma coisa, geralmente o projeto não dá errado. Inclusive nós aqui, né? Os Monzas vieram da Opel, da onde? Da Alemanha, só que no caso da General Motors. Bom, outra coisa, todo carro quando é feito na fábrica, ou ele começa a ser produzido, por uma questão de segredo, concorrência, etc., dá-se um nome especial para ele, ou um apelido. Tipo operação da Polícia Federal, você quer operação, não sei o que lá. É a mesma coisa, o carro está sendo projetado pelos engenheiros e ele ganha um projeto interno, um nome, um batizado interno lá, que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não tem absolutamente nada a ver com o nome que no final das contas o carro vai ser batizado. Até porque, sendo um carro mundial, muitas vezes ele acaba sendo batizado com diferentes nomes ao longo dos países, ou pelos países que produzem, né, nas fábricas ali. Bom, o nome do MK2 ou da geração 2 do Scott era Brenda, né? E ele mudava a carroceria, mas ele usava os mesmos componentes os mesmos componentes mecânicos da versão 1, inclusive o piso e a estrutura. Fizeram um facelift, na verdade, que é o quê? É uma plástica nesse carro e depois sim na motorização. Portanto, a geração 2 do Escort ela é produzida de 1975 a 1979. E uma marca nessa história é que foram várias versões deste carro. A Ford tentou fazer com que o mesmo modelo competisse na faixa de populares, o extremo popular, até a versão luxo, que já ganhou o nome de versão guia, que nós conhecemos aqui no Brasil também, muitos veículos da Ford com a denominação guia. O Del Rey tinha a versão guia, o Escort tinha a versão guia no MK3 aqui e tudo mais. O guia é o sinônimo do luxo, é o Classic na GM, etc. Aí, ok? Então esse foi o período. Para ter uma ideia de como essa amplitude dos mercados era grande, na Itália ele chegou a ser oferecido na versão 1000 cilindradas, um motorzinho com 940 cilindradas. E para quê? Porque lá na Itália o governo dava isenção fiscal para carros que gastassem menos, portanto chegou a ter um Escort lá com esse motor. Obviamente só teve isso por lá, não teve em outro país com versão 1000, pelo menos nesta versão 2, né? Bom, problemas. A Ford foi criticada porque, como ela competia com uma amplitude grande, para quem exigia ou para quem comprava uma versão até mais luxuosa, criticava a falta de espaço interno. Algumas versões não tinham porta-luvas, as mais populares. E aí isso competia ou batia de frente com modelos de outras marcas que eram considerados mais sofisticados que eles. Então ele sofreu crítica, mas vendeu bastante. Os modelos, aí começando o modelo L, era o mais simples, depois vinha o GL, podia ser oferecido ou comprado na versão 2 portas ou 4 portas, e aí eu vou avançar mais essa foto aqui. Dá uma olhada nesse carro, esse aqui é um RS 2000, na versão 2 portas. Esse carro 4 portas ele ia ficar bem diferente do que a gente está vendo. Aqui me parece um visual agradável, com essa roda esportiva e essa combinação do para-choque, dos dois para-choques, do friso preto e de toda a parte do entorno dos vidros, das molduras de vidros e borrachas em preto, me pareceu um negócio bem resolvido aqui. Mas enfim, isso não era padrão. Nessas versões podiam ser 4 portas também, tá? Aí existia, agora apimentando, a versão Sport, que não é essa também, e finalmente a versão RS. A versão RS ela foi produzida em 2 locais, no México e depois na Europa, na Alemanha. E aí você tinha o RS em vários modelos de motor também. Você tinha RS com 1.600 cilindradas, o 1.6, o 1.8 e o 2.0. Esta aqui é a versão alemã top de linha do esportivo, RS 2000. Focado, portanto, no mercado de desempenho, tá? E a versão guia, que era a versão luxuosa que não estamos falando aqui, ela podia ser oferecida na versão 2 ou 4 portas, e aí era um terreno mais inexplorado pela Ford, dado que eles estavam tentando pegar uma fatia da pizza dos carros de luxo com um carro pequenininho. Vamos focar então no nosso aqui, no RS 2000, e aí eu vou avançar, traseira do nosso laranja meio vermelhinho. Olha que interessante essa traseira.
Parte interessante aqui que a gente herdou bastante até com o Volkswagen, tá? Você tem o local da placa de identificação e você tem o painel traseiro entre as lanternas, aqui na cor preta. Ah, que engraçado, cor preta? A cor preta remete à esportividade. Repara que entre a placa de identificação e as lanternas, lanterna simples, você tem seta já na cor âmbar, luz de posição, barra freio na parte vermelha e a luz de ré, né? Você repara lá do lado do passageiro, no nosso caso aqui com direção ocidental, um farolete de luz de neblina. Interessante, bonitinho. Para-choque metálico, porém na cor preta, spoilers ou ponteiras, provavelmente plásticas aqui do lado, duas luzes ou duas lâmpadas para iluminar a placa de identificação. Lembra que no modelo europeu, inclusive, ela sempre foi mais achatadona aí, ou mais comprida. Logotipo da Ford na traseira, o nome Escort, afixado em plástico bonitinho no carro, e o adesivo RS 2000, que inclusive está do lado com o logotipo aqui que a gente não está vendo. Um belo aerofólio plástico, muito parecido com o do Escort da terceira geração que veio para cá também, parecido no material de construção, estou dizendo. E o recurso do painel entre a chapa e as lanternas na cor preta. Lembra que o Gol GT 84 aqui no Brasil surfou nessa mesmíssima onda. Olha aqui a versão, mais uma foto aqui, versão de estúdio, mesmo carro. Aqui você já tem o detalhe RS 2000 e esse logotipo, repara que as letras estão fora de linha, de alinhamento, o RS e o 2000. Enfim, estilos da época. Aqui já é uma versão restaurada, foto recente, para venda, provavelmente para coleção. Outra parte importante, o desenho da parte do vidro basculante traseiro, me pareceu também bonito aqui. É um carro bem resolvido, você vai se acostumando com o visual dele. Eu vou colocar uma outra aqui com os pontos aqui, dá para ter uma noção nesse vermelhinho, de perfil, frente e trás. E a grande diferença do facelift da versão 1 para 2 é justamente essa aparência, esses faróis mais quadrados. Você repara que na parte frontal você tem uma máscara de faróis. São faróis aparentemente silibinho ou redondos, porém encaixados numa máscara quadrada que já é praticamente uma mesma extensão da tomada de ar da grade dianteira. E aí um spoiler na frente, ou até de lata mesmo, me parece, mas que dá uma cara esportiva. A traseira nós já falamos. Aqui eu vou colocar uma outra versão, ó, a versão também o MK2 2000, porém na cor amarela, só para ter uma noção de como ficaria com outra cor, também outra combinação legal de cores, tá? Esse amarelo e esse preto aqui também estão muito bem. E essa roda esportiva aqui, eu ainda, se tivesse na cor preta, ficaria até, na minha opinião, mais bonita. O RS 2000, galera, ele vem para o mercado em 78 a 79, que é praticamente o último ano de produção do carro. Então, meio que foi o ápice, a parte final da produção desse carro. Vamos falar um pouquinho da parte interna, olha aqui, versão inglesa, ou mão inglesa, então versão europeia, né? Veículo no lado diferente do nosso, o famoso na direita do carro. Então você já tem um volante de 3 raios, e olha um banco aqui que ele não é um recaro, esse carro tem que estar equipado com interior marrom, carpete marrom, mas já tem carpete, não tem vidro elétrico ainda, mas tem um relógio analógico, tem um porta-treco embaixo, o porta-luva que tinha sido alvo de crítica. Você tem os comandos ali, alguns comandos com pisca-alerta, acendedor de cigarro na parte de baixo. E tem um porta-treco, inclusive, ao lado do volante para o motorista. Chave de seta, chave de limpador, os famosos pedais e as saídas de ar, que obviamente não tem aqui o ar-condicionado. Alavanca manual de câmbio, já falo um pouco dele. Alavanca de freio de estacionamento. Uma foto aqui um pouco de perfil, dá pra gente ter uma noção. Aqui eu já gostei, esse visual me parece bem legal. Repara o forro de porta, mesmo numa versão como essa, um forro que imita talvez um couro ou um curvim, mas muito bem resolvido e muito bem desenhado. O banco também ele é bem anatômico, com o tecido e o curvinho lateral, mas ele combina. O painel já no plástico, já vamos falar um pouco do painel de instrumentos dele. Manivela nos vidros, tá aqui, não é vidro elétrico. Eu vou avançar mais uma. Olha aqui a visão do assento do motorista, e aí eu acho que ficou bem legal, né? A parte interna foi bem resolvida, inclusive até no banco traseiro, dado que esse aqui é um carro 2 portas. Então você tem a alavanquinha para rebater o banco. Repara aqui embaixo do banco do motorista que você tem a regulagem de inclinação e uma novidade para a época. 1978 79 você já tinha um encosto de cabeça vazado, que no caso aqui eu acho que eles ainda estavam resolvendo essa questão na indústria e colocavam uma telinha. Eu achei interessante.
Olha essa outra foto aqui, me pareceu até mais bonito, o volante aqui com empunhadura parece bem legal, esse volante de 3 raios também eu achei bem bonito. E você já começa a ter o painel de instrumentos revelado, que ele já é bem completo. Nós estamos vendo um conta-giros ou um tacômetro, estamos vendo um marcador de combustível, estamos vendo temperatura de líquido de arrefecimento, velocímetro com odômetro parcial e total. E temos um outro reloginho ali no meio. O que será aquilo? Um manômetro de óleo logo acima das luzes espia. Aqui uma versão com o interior em preto. E aí acho que aqui nessa versão, do lado ocidental, você vê como a Ford simplesmente trocava de lado, né? Então aqui com a sinalização que nós estamos acostumados, você já tem as luzes espia acesas ali, o manômetro de óleo, o carro está desligado, portanto ele está lá embaixo, um console central adaptado nesse carro aqui pelo proprietário, e na cor preta, e o volante que eu achei mais bonito, com o centro aí escrito RS, com o mesmo logotipo Ford embaixo, 3 raios também, uma outra versão que apareceu. Voltando, olha aqui essa foto, inclusive na versão com volante com aro de buzina, com o local da buzina um pouco diferente, mas você tem aí exatamente a versão inglesa, que eu achei mais bonita. Esse marrom aqui eu achei que ficou bem legal mesmo. Vamos falar um pouquinho de motor para fechar? Bom, motor desse RS 2000, 4 cilindros, como dizia a carta, 1993 cilindradas, ou também chamado de 2.0. Tá aqui a fotinho dele fora na bancada, e você de cara já percebe algumas coisinhas. Então vamos falar um pouco dele. Primeiro, taxa de compressão, 9,2 por 1 atmosfera. É isso, 9,2 atmosferas dentro do cilindro para 1. É o quanto que ele produzia de compressão no momento máximo da compressão. Lembra do ciclo de 4 tempos. Válvulas por cilindro 2, uma de admissão e uma de exaustão. Carburadores, você está vendo aí na tela, são 2 carburadores, exato, 2 carburadores, um duplo Weber DGAV, é isso. E isso fazia com que esse carrinho entregasse 110 cavalos de potência, desde que ele estivesse a 5.500 RPMs. Essa outra foto aqui, para dar uma ideia do Weber aqui, já é um carro, o branquinho lá, né? Já reformado, adaptadinho, com mangueiras de silicone, mas só para dar uma ideia. Quanto que esse carro, qual era o desempenho desse carro, né? 110 cavalos, 5.500, mas assim, e aí, andava a quanto? Velocidade máxima dele, 180 por hora. Na ficha técnica atual dele, eu acho 180,2 km por hora, um pouquinho diferente da carta do Super Trunfo. Estou confiando mais nessa. E fazer um 0 a 100 em 8.2, também um pouquinho diferente da carta do Super Trunfo. Mas, de qualquer forma, confio mais nessa. A gente hoje tem mais literatura à disposição. Consumo desse carro, com esse motorzinho, 10,5 km por litro de combustível. Vou soltar aqui a versão, aqui numa versão mais originalzinha, ó, versão AOHC, com o duplo Weber e versão original no carrinho laranja. Olha que bonitinho. Bem resolvidinho esse motor aqui. Transmissão manual, 4 velocidades, não tinha quinta marcha ainda, obviamente toda sincronizada, isso já era tranquilo. Tração do carro, traseira, teve versão com tração dianteira, o nosso, inclusive, MK3 já era versão dianteira com motor na transversal. Aqui não, versão cardan, portanto transmissão traseira. Construção monobloco, aço estampado, já falamos, freios assistidos, dianteiro, a disco e atrás tambor. Mais uma foto aqui do branquinho, olha o branquinho lá que bonitinho. Já com filtro de ar original, olha aqui. Cofre do motor bem liso, inclusive, desse carro. Gostei. E eu tinha cometido um erro, tá? O capô desse carro, ele abre do jeito tradicional, levanta-se à frente. O Corcel 2 e o Del Rey é o oposto. É como se fosse o nosso querido Opala e a Caravan. Abre no sentido contrário. De qualquer forma, tá aqui. Bom, direção. Pinhão e cremalheira, nada de hidráulica nesse ponto. E suspensão, a famosa McPherson na frente, com, portanto, bandejas e molas helicoidais, amortecedores, etc., como a gente tem hoje também. E atrás, isso que é engraçado, suspensão traseira era por feixe de lâmina semi-elíptica, não era mola. O Escort MK3, quando veio para o Brasil, já era uma suspensão independente, molas helicoidais com bandeja independente na traseira, que inclusive conferia a ele uma estabilidade muito diferente do que os carros com eixo. De qualquer forma, portanto, uma evolução. Este modelo aqui, o MK2, não, é um eixo com molas semi-elípticas, então acho que é uma evolução aí da indústria, né? E as rodas, obviamente, 4 furos, como a gente viu aqui no perfil original do carro. E ponto importante também, os pneus originalmente 12 polegadas, as rodas tinham 12 polegadas de tamanho, não é nem 13, 12. Mas se a gente voltar para a primeira foto desse carro, combinaram muito bem com o carrinho. Enfim, está aqui apresentado o nosso querido Ford Escort MK2 RS 2000
final de produção 7879. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a terceira carta do Super Trunfo, portanto A3. Aguarda que na semana que vem nós vamos, são 32 cartas, uma vez por semana a gente solta aqui uma pesquisa feita nessas relíquias dos anos 70, que foram colocadas num joguinho de cartas brasileiro, Super Trunfo, feito pela Grow. Ao mesmo tempo, nenhum desses veículos chegou a ser produzido ou quase não foi visto no Brasil. Poucos foram vistos. E esses aqui, por exemplo, garanto que pouca gente ou ninguém aqui no Brasil teve. Então acho que isso vale, é bem diferente do que a gente está acostumado a entrar ou verificar de conteúdo automobilístico por aí, baseado num joguinho de cartas. Aproveita e deixa o querido like no vídeo para você não esquecer. Se você quiser vir inscrito do canal e se você for um entusiasta, você gasta $1 ou uma cerveja na praia e por R$ 4,99 você vira membro do canal e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Até a próxima terça-feira. Valeu!